Olá, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Venho agora trazer para vocês uma orientação muito importante das coisas do fim. Eu tenho visto aí muita gente dentro da teologia, chama-se escatologia, as coisas do fim, os eventos que estão previstos para acontecer no final, agora, para que tudo se cumpra o que está na Bíblia. Mas, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem muita gente aí preocupada com grande tribulação. Tem muita gente aí preocupada com o anticristo. E existe uma questão doutrinária que diverge do pós-tribulação, pré-tribulação. Aí uns dizem que Jesus vem depois da tribulação. Outros dizem que Jesus vem antes da tribulação, no meio da tribulação. Existe um bocado de discussão vã e tola. Essas discussões são vãs e tola. Vou dizer por quê. A igreja tem que estar preocupada em estar pronta para qualquer momento chamado do Senhor. Nós, igreja, membros que formamos a igreja de Cristo, não devemos estar preocupados com grande tribulação, com anticristo, com fim do mundo, com ira de Deus, com condenação eterna. Nós, igreja, membros do corpo de Cristo, não devemos estar preocupados com isso. O que nós devemos estar preocupados é cuidar da nossa vida na doutrina de Cristo, no Evangelho, para se conduzir andando na direção do Evangelho, para não perder a caminhada, desviando e apostatando da fé, para não ser levado por vento de doutrina, para não ser conduzido por homens enganadores que fazem do povo negócio, para não estar vivendo numa esperança de um Evangelho anátema. Nós, cristãos, discípulos de Cristo, que aguardamos a promessa, devemos estar prontos para aguardar aquele grande momento que Jesus disse que viria para nos levar para Ele, que está lá em João 14:1, para aquele grande momento que Paulo, pelo Espírito Santo, revelando aquela realidade para nós, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos nessa ocasião, juntamente com os que ressuscitaram, vamos ao encontro do Senhor, aonde? Nos ares. O arrebatamento, Jesus não vem à terra. No arrebatamento, que é a tirada do povo dele desse mundo, ele não vem à terra. A vinda de Jesus à terra é para livrar Israel do cerco do anticristo. A vinda de Jesus à terra é um propósito para Israel e não para nós, igreja. A igreja não espera Jesus vir à terra. A igreja espera o momento que Jesus vai nos tirar da terra para levar para ele. Então, gente, sai desse negócio. Sai de querer mostrar que conhece escatologia, de querer mostrar que é pré-tribulacionista, é pós-tribulacionista. E muitos estão entrando nesse debate que nem conhecem, nem dominam o assunto. Aí ficam dizendo que tudo já se cumpriu. Outros dizem que não tem mais grande tribulação. Outros dizem que Jesus já veio. Outros dizem que o anticristo já reinou no ano 70, que foi o imperador romano, Nero. Outros dizem que a ressurreição já deu. Os mortos já ressuscitaram. Gente, sai desse caminho, sai desse vento de doutrina, sai desse movimento vã, sai dessa doutrina de demônio. Tem uma doutrina aí chamada doutrina da escatologia consumada. Ensina as pessoas que tudo já aconteceu. Jesus já voltou, o reino de Deus já está na terra e já aconteceu a ressurreição, já estão vivendo a vida eterna e o anticristo já reinou. Tudo é mentira, irmão.
O mundo permanece o mesmo. O mundo só vai mudar quando a igreja sair daqui. Aí sim, aí os que habitam na terra, ai dos que habitam na terra. Aí eu vi agora o irmão ministrando uma palavra e mostrando que a igreja só vai para o céu depois que Jesus vier e destruir o anticristo. Depois da tribulação. Aí ele pegou o texto lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante. O irmão não entende nem o que o texto ali está revelando. O irmão não conhece, não tem domínio da interpretação do texto ali. Aí quer explicar do que ele entende, do que ele acha, porque ele aprendeu com outro pastor. Aquele texto ali não dá base para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se você ler com atenção, no começo dos versículos, você vai ver Paulo dizer aos irmãos que a vinda do Senhor não se precederá a manifestação do filho da perdição, do anticristo. Mas Paulo não está dizendo que a igreja vai ser arrebatada depois que o anticristo se manifestar. Porque se você continuar lendo o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você for a partir do versículo 6 ao 8, você vai ver Paulo dizer que o anticristo ainda não se revelou. O espírito dele já opera, preparando o ambiente, a plataforma mundial para ele aparecer. Mas a palavra vai dizer, o texto está dizendo isso, que o anticristo ainda não se manifestou, porque existe um que agora o impede. E esse, quando for tirado daqui, é que ele vai se revelar. Quem é esse um que impede o anticristo? Quem é esse que vai ser tirado para o anticristo se revelar? Quem é esse que impede a manifestação, a aparição do anticristo? É a igreja, irmão. É o povo que está selado e guardado pelo Espírito Santo. Porque o anticristo ele vai ter o domínio do reino das trevas. E aqui no mundo ainda a luz está. A luz é a igreja, onde Cristo está guardando a sua igreja, e essa igreja levando a iluminação para o mundo, que é a verdade, que combate contra a mentira. No governo do anticristo, ele vai enganar o mundo. Se a igreja estiver aqui na terra, ela não ia se submeter ao anticristo, ela ia protestar, reprovar. Mas o anticristo, quando reinar, quando aparecer e governar, ele vai enganar o mundo inteiro, inclusive o próprio povo judeu. Aquele texto que está lá, que diz assim, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Esse texto se refere, nesse momento do anticristo, que vai parecer o salvador do mundo, que vai trazer uma paz mentirosa, momentânea, que vai trazer solução para o mundo, e o mundo vai pensar que ele é o Messias, principalmente o povo judeu vai pensar que ele é o Messias, que ele é aqueles que ele esperavam, que já veio. Mas aí quando o anticristo buscar para ele a adoração, aí os judeus não vão mais se submeter a ele. Ele vai querer sentar no templo de Deus, que é o templo dos judeus lá em Jerusalém, aonde Jesus vai reinar o mundo de lá. O anticristo vai querer reinar o mundo de lá também. Mas tudo isso não é com a igreja. A igreja já está no céu. A igreja já foi glorificada. O anticristo vai se revelar quando a igreja sair daqui, meu amigo. Jesus, quando vier, vai destruir o anticristo para que o povo de Israel receba o livramento dele. É aí que o povo vai se converter. Não é para livrar a igreja não vai passar por nenhuma tribulação na terra. A tribulação é o juízo de Deus para tentar todos os moradores da terra. E a igreja não vai passar por isso. Aí os caras querem falar de escatologia. Não tem domínio. Não tem revelação, porque escatologia não se aprende em seminário. Se não tiver a revelação do Espírito Santo para entender aquela situação que intelectualmente não se compreende, tem que ter a revelação de Deus, tem que ter o conhecimento para viajar nas Escrituras.
pelo Espírito Santo para nos fazer entender, porque tem coisa na Bíblia que só podemos contemplar pelo Espírito Santo. O homem natural não consegue. Aí fica um bocado de teólogo querendo mostrar conhecimento na área de escatologia e ensinando um bocado de heresia ao povo. A igreja, nós, igreja de Cristo, irmão, aprenda isso. Não devemos estar preocupados com grande tribulação, com o aparecimento do anticristo, com o juízo eterno, com a ira de Deus, com o que o mundo vai receber. Nós devemos estar perseverando, prudente, sendo firme, constante e abundante na fé em Jesus Cristo, para estar pronto e ser digno de estar livre, recebendo livramento naquele grande dia, quando o Senhor vier chamar a sua igreja. Ele não vem à terra. Aprendam isso. O arrebatamento, a vinda de Jesus para buscar a igreja, não é a terra. Não é a segunda vinda dele. A segunda vinda de Jesus à terra é para livrar Israel do anticristo. Jesus não vem à terra. Jesus vem numa parte do espaço. E a igreja vai ao encontro dele. Ele não vem à terra buscar a igreja. A igreja vai sair da terra e ir ao encontro de Jesus nos ares. Não é na terra. A vinda de Jesus à terra, a segunda vinda, é para Israel. Porque o arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra. O arrebatamento é Jesus levando a sua igreja para ele, lá nos céus. Aprendam isso, meus irmãos. E quando a igreja sair daqui, a vida aqui não vai terminar não, irmão. Ainda vai continuar a existência humana neste mundo temporal. Ainda vai continuar, depois que a igreja sair daqui, existem várias profecias ainda, várias coisas que vão acontecer ainda. Depois que a igreja for tirada desse mundo, aí é que aparece o anticristo, aí é que vem a grande tribulação, aí é que vem o grande reino milenar, onde a igreja vai estar reinando com Cristo na terra glorificada. Aí vem a guerra do Armagedon, aí vem o final de tudo, o grande trono do juízo, o grande dia do juízo de Deus, não é? Que é o dia do juízo de Deus sobre a humanidade, que é o fim da existência humana e o fim deste mundo que Deus criou para o homem viver nele, porque o homem vai sair daqui, vai para a eternidade, ou com Deus e sem Deus, e neste mundo, quem é que vai ficar? Diz o apóstolo Pedro que o céu e a terra, que agora existe, estão reservados para o dia do juízo, para o fogo eterno, no dia do juízo dos homens ímpios. Isso aqui não vai existir mais. Deus já tem uma nova cidade, um novo mundo criado para os que estão em Cristo. Não é aqui, não é um plano físico terreno, é um plano espiritual, é um novo mundo espiritual. Não é paraíso na terra como prega os testemunhos de Jeová. E os que morreram sem Cristo já tem um lugar reservado para eles na eternidade sem Deus. A terra ainda existe por um tempo, tudo aqui é temporal. O céu e a terra passará. Jesus disse isso. Aí fica essa turma querendo falar de escatologia, não tem conhecimento nenhum, não tem a revelação do Espírito Santo. Aí fica criando texto dentro da metafísica, dentro da intelectualidade. Ficam querendo interpretar coisas que não têm alcance, não têm domínio. Então, meus irmãos, se preocupe com isso não. Se preocupem em estar firme no Senhor. Preparem-se para aquele grande dia que há de vir, que está determinado, porque Cristo prometeu. A maior esperança da igreja, a maior prioridade da igreja é estar firme no Senhor, aguardando aquele grande dia. Não é se preocupar com grande tribulação, com anticristo, nem com isso, nem com aquilo outro. Eu quero saber de anticristo, isso não pertence a quem está em Cristo não, irmão. Nós devemos estar vivendo hoje aqui, como se daqui a pouco fôssemos arrebatados, esperando o Senhor e orando, ora vem Senhor Jesus, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e nós que estivermos vivos, seremos transformados, esse corpo vai ter a redenção, para ir todos juntos ao encontro do Senhor. Jesus não vem à terra, para que todos nós vamos
ao encontro do Senhor nos ares. Isso vai ser num abrir e fechar de olhos. A nossa cidade não é daqui, é do céu, de onde esperamos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Foi o que Paulo pregou para os irmãos. Filipenses 3, 20. Aí, Paulo não pregou nada sobre pré-tribulação. Paulo não pregou nada sobre pós-tribulação. Paulo não pregou nada sobre calvinismo, arminianismo, sobre predestinação fatalista e condicional. Tudo isso é doutrina de demônios para distrair você e desviar você da fé. Não vai atrás dessa doutrina criada por esses teólogos, não. Ah, mas eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulação, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu creio assim, eu creio assado. Não, meu irmão, vai se converter a Cristo, vai crer em Jesus e andar pela palavra dele e aguardar a promessa dele, do livramento, para que a gente não venha sofrer com o mundo a ira de Deus. Amém? Então para de querer falar de escatologia sem conhecer nada disso, irmão. As coisas que estão reveladas para o fim. Não é todo mundo que tem domínio para estar trazendo um estudo e mostrando isso e aquilo outro. O povo precisa, a igreja precisa estar, como Paulo disse, lá em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração, aguardando firme e constante aquele grande dia do Senhor, o aparecimento do grande dia do Senhor e da sua glória. Essa é a bem-aventurada esperança que nós devemos estar aguardando. Não é aparecimento de anticristo, não é grande tribulação, porque Jesus fez a promessa que vem livrar o seu povo deste grande e terrível dia que vai cair sobre a terra. Ai dos que habitam na terra, mas aqueles que creem em Jesus vão ter o livramento, porque Jesus prometeu. Amém?